na vontade de Deus. E nós estamos analisando o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. A intenção dessa série não é trabalhar todo o livro de Atos, mas é trabalhar pelo menos até o capítulo 8 de Atos. Nós estamos no capítulo 2. A semana passada nós iniciamos o capítulo 2, do versos 1 a 13. Hoje nós vamos dar sequência à pregação do apóstolo Pedro, que vai do verso 14 ao verso 41. Então, uma igreja centrada na vontade de Deus, e nós estamos falando sobre a capacitação do Espírito Santo, parte 2. Semana passada nós iniciamos, e hoje nós pretendemos finalizar essa parte. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós não vamos ler do versículo 14 ao 41 todo agora. Eu chamo a sua atenção para os versos 40 e para os versos 41. À medida que a gente for trabalhando o texto, a gente vai citando. Então você leu a palavra, permaneça com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus, para que você confira. Porque o que salva, o que transforma a vida de uma pessoa não é a palavra do pastor, não são os argumentos do pastor, é a palavra de Deus. Então você tem que conferir lá, tá bom? Vamos lá, Atos 2, verso 40 e o verso 41, estou lendo na NVI. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Meus irmãos, nós temos falado desde há 2 domingos atrás, né? Nós começamos a falar sobre essa temática, essa série de mensagens, uma igreja centrada na vontade de Deus. Porque, a depender da noção, da ideia que nós temos de igreja, nós podemos querer desenvolver uma igreja, ou querer estar numa igreja, a nossa própria imagem e semelhança, e essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente leia as Escrituras, veja nas Escrituras, o que Deus pensa da igreja, qual é a missão da igreja, qual é a raiz da igreja, qual é a natureza da igreja. E quando nós olhamos para o nosso contexto evangélico dos nossos dias, nós vemos muitas distorções, nós vemos muitas aberrações, nós vemos muitas pessoas que se reúnem e se dizem igreja de Cristo Jesus, mas na verdade são empresas, são propriedades de homens, de mulheres, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Por exemplo, para muitos evangélicos dos nossos dias, igreja é uma organização reunida em um prédio que abriga um conjunto de programas. Então eu vou para o prédio e eu vou na expectativa de ter programas, de ter eventos, de ter encontros, de ter conferências. E essas atividades, essas programações que não são erradas em si mesmas, quando servem de meio, não como um fim. Essas programações e esses eventos ocupam um número bem pequeno de membros, são apenas alguns que se comprometem, são apenas alguns que se engajam. Os demais irmãos, eles se posicionam como meros espectadores, como meros consumistas. Eles estão na igreja, eles estão no ambiente, mas eles são consumistas. Eles consomem louvores, eles consomem cânticos, eles consomem programações e eventos, encontrões, eles consomem pregações, reflexões, teologia, ensinos, mas eles não têm a mínima consciência e engajamento de entender que tudo quanto Deus fala ao nosso coração e ministra a nossa alma, a nossa mente, é para que a gente se engaje no serviço ao próximo, assim como Cristo o fez e mostrou aos seus discípulos. Uma característica fundamental de uma pessoa que é discípula de Cristo é que ela está disposta a servir, não consumir. Perceba, quando você entra num restaurante, quando você vai num restaurante, você está ali como consumidor. Quando você vai num supermercado, quando você vai em qualquer outro ambiente comercial, você entra como consumidor e tudo gira em torno de você.
Quando você entra num restaurante, as pessoas estão ali preparadas para lhe servir. Ninguém no restaurante espera que você sirva ninguém. E infelizmente essa cultura do consumo tem adentrado as nossas igrejas e tem transformado discípulos de Cristo, homens e mulheres que deveriam ser a imagem de Cristo Jesus, o servo do Senhor, tem transformado em simples consumistas, que estão na igreja, que frequentam as igrejas, mas se você pergunta, você tem investido tempo em discipular alguém? Você investe tempo ajudando alguém a conhecer mais a Jesus? Você ora por alguém? Você compartilha do Evangelho com alguém? Você caminha com alguém para mostrar a ela Cristo? Quantos de nós poderíamos responder com sim a essa pergunta? E as características dessa pseudo-igreja que nós vemos se alastrar nos nossos dias, é que essa igreja é caracterizada primeiro pela centralidade na vida no templo e aos domingos. São pessoas que entendem que a vida cristã, que a minha espiritualidade só deve ser exercida ou só pode ser exercida aos domingos e no templo. A pandemia quebrou a perna de muita gente aí, de muitos pastores, de muitos líderes, porque a pandemia fechou, forçou a igreja a estar para o lado de dentro. E quando a igreja viu as portas do lado de dentro se fechar, ela não sabia mais o que fazer das portas para fora. Por quê? Porque ela é acostumada a consumir. Ela não é acostumada a servir dos portões de fora dos portões da igreja para fora. Então, esse tipo de espiritualidade entende, não, eu sirvo, eu adoro ao Senhor na igreja, no templo e aos domingos. Segunda característica, produção de programas como principal tarefa da liderança. Então você percebe que a liderança constantemente está se preocupando, não, como é que a gente pode elaborar uma programação para agitar a igreja está muito fria, a igreja está muito morta, a gente precisa fazer uma programação, a gente precisa fazer um evento, a gente não fala de oração. Quantas vezes a gente fala assim, não, a gente precisa orar mais, a gente precisa fazer uma vigília, a gente precisa acordar mais cedo para orar, a gente fala de eventos, a gente fala de programações, achando que são esses artifícios que vai aquecer o nosso coração, mas o Espírito Santo de Deus só desce sobre nós com oração, irmãos. Uma igreja que não ora, ela está morta. Uma igreja que não ora, ela pode estar com as maquiagens espirituais, mas por dentro ela está morta, ela está sepultada. Nós precisamos orar, se nós queremos que a igreja, não somente a IBG, mas a igreja de Quiense, seja cheia do Espírito Santo, nós precisamos orar mais, mas essas pessoas entendem, não, a gente tem que fazer uma programação, a gente tem que fazer um evento. Terceira característica, membros com pouco envolvimento. Quarta característica, o exercício dos dons é exclusivo de quem ocupa cargo. Então a pessoa fala assim, eu não quero ocupar cargo nenhum, ela está dizendo, eu não quero responsabilidade. Porque nesse tipo de igreja, as pessoas entendem que eu só sirvo se eu tiver um cargo. Se eu não tiver nenhum cargo, eu estou aqui só para assistir. E por último, muitas dessas igrejas entendem que evangelização é uma ação apenas de convidar pessoas para o culto. Convidar pessoas para o culto faz parte, mas é mais do que isso. Porque às vezes para uma pessoa que você quer ganhar para Jesus, vir para esse lugar público aqui, você precisa se encontrar com ela muitas vezes. Você precisa abrir a porta da sua casa para ela. Você precisa orar com ela. Você precisa compartilhar do Evangelho com ela, você precisa estar com ela, ela precisa ver a vida de Cristo em você, para depois ela estar nesse espaço público. Evangelizar é muito mais do que simplesmente convidar as pessoas para vir para a igreja, meus irmãos. E por último, essas igrejas entendem, quando a gente fala de discipulado para muitas pessoas, para muitos cristãos, é um assunto apenas para novos convertidos. Quem precisa de discipulado? São aquelas pessoas que estão começando agora. É Júnior, Josafá Júnior que está começando agora, ele que precisa de discipulado.
Nós podemos ter anos na igreja e nós sempre precisaremos de acompanhamento, alguém que nos discipule. Mas para essas igrejas, discipulado é coisa de novos convertidos. Então a pessoa nasce em Cristo Jesus, você dá algumas informações, porque discipulado é apenas ensinar coisas da Bíblia, é informação, não é vida. Você não mostra a ela como é a sua vida em Cristo, você não mostra o caráter de Cristo, você enche ela de informação bíblica, e você sai dizendo, eu discipulei fulano. Mentira, você nunca andou com ela. Jesus discipulou 12 homens, e Jesus diz lá, Marcos capítulo 3, Jesus chamou os 12 para estar com ele, e depois para enviar. Jesus primeiro chama o discípulo para estar com ele, para caminhar com ele, para ver nele a vida de Deus, a vida do reino de Deus. Primeiro as pessoas precisam ver em nós, Cristo em nós, para depois elas confiarem na nossa palavra, no nosso discurso, nas nossas orientações. Dito isso, eu gostaria de continuar a nossa reflexão no texto que a gente leu, porque desde o capítulo 2, a gente percebeu na semana passada que o Espírito Santo desce na vida da igreja, capacitando a igreja para a missão. Vocês sabem muito bem, quando nós terminamos aqui no versículo 13, nós finalizamos aquela história dizendo que o Espírito Santo desceu sobre 120 galileus, melhor dizendo, enchendo eles do Espírito Santo, e enquanto eles estavam cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, algumas pessoas se maravilhavam e ficaram atônitas, queriam saber o que é que significa isso, enquanto outras apenas zombavam. Então diz o texto no versículo 14, abre aí na sua Bíblia, então, Atos 2,14, então Pedro levantou-se com os homens, e em alta voz dirigiu-se à multidão. Eu queria destacar logo essa primeira expressão aí, então Pedro levantou-se com os 11, porque pense, meus irmãos, 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo, 120, mas quem se levanta para responder à pergunta da multidão, o que significa isso? É a liderança. É Pedro aqui capitaneando o grupo de discípulos, como ele era o líder, o proeminente. Pedro se levanta junto com os 12, ou seja, os 12 apóstolos, porque o tal de Matias, o irmão chamado Matias, assumiu o lugar de Judas, Atos capítulo 1. Então é a liderança que se levanta, a liderança que foi cheia do Espírito Santo de Deus. Tudo começa com a liderança. E o texto diz que Pedro, juntamente com os 11, se levantam. E o verbo se levantar aí, não significa simplesmente que eles estavam sentados e agora eles se levantaram. Não, o se levantar aí é se colocar nas mãos de Deus para dar uma explicação para o povo. É o se levantar de autoridade, é o se levantar de intrepidez. Em vez deles se omitirem diante da zombaria, em vez deles se ocultarem diante da oposição, eles se levantam com autoridade, com intrepidez, com eloquência, se colocando nas mãos de Deus. Eles se levantam. Mas quem são esses apóstolos? Eu queria destacar com vocês, quem são esses que se levantam? Porque às vezes a gente tem uma imagem errada de quem são esses homens. Esses homens, eles são homens simples e indoutos, são pescadores. Eu falei de manhã aqui, são homens que não sabiam escrever nem um O no fundo da garrafa, são indoutos, são semi-analfabetos, são limitados, mas são homens cheios do Espírito Santo, são homens que caminharam com Jesus, tinham uma vida com Jesus, e eles tinham uma vida de oração, Atos 1,14. São pessoas limitadas, são pessoas falhas, são pessoas semi-analfabetas, mas são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, são pessoas que conhecem Jesus, são pessoas que caminham com Jesus, são pessoas que têm a vida de Jesus latente no seu coração, são pessoas de oração.
Se nós queremos influenciar uma comunidade, se nós queremos influenciar a nossa repartição pública, se nós queremos influenciar a nossa família, nós precisamos, assim como os apóstolos, nos colocar nas mãos de Deus. Antes de Deus nos usar para falar, Deus nos usa para conhecermos a Ele em oração e em vida de santidade. Quem são esses homens, meus irmãos? São homens que decidiram abrir mão de suas agendas, seus interesses pessoais, para cumprir a vontade de Cristo, a missão de Cristo, a agenda de Cristo. São homens que foram cheios do Espírito Santo de Deus e revestidos de poder. Meus irmãos, para mim essa é uma das principais características de um líder. E talvez você pense assim, liderança só no aspecto de igreja. Não, eu estou falando em todos os níveis de liderança. Quem é pai, quem é mãe é líder na sua casa. Talvez você seja líder na sua repartição pública. Talvez você seja líder no seu comércio. Meus irmãos, nós vivemos uma crise de liderança e nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus como pessoas, como homens e mulheres que estejam dispostos a abrir mão dos seus interesses. Para mim essa é a principal característica de um líder. São pessoas que tomam uma decisão na vida. Eu quero viver a agenda de Cristo, não a minha agenda. Eu quero viver os interesses de Cristo, não os meus interesses. Porque muitas vezes nós estamos vivendo a visão nossa, muitas vezes nós estamos caminhando e trafegando nos nossos caminhos, do nosso jeito, do nosso tempo. Nós estamos construindo a nossa vida, a nossa imagem e semelhança, sem a menos perguntar: Jesus, qual é o tempo do Senhor para a minha vida? Qual é a direção que o Senhor está dando para o meu casamento, para a minha família, para a minha igreja, para a minha repartição pública? Aonde o Senhor está me guiando para que eu seja fonte de luz, fonte de vida neste lugar? São pessoas que abriram mão de tudo, irmãos, largaram suas redes, largaram suas profissões e se colocaram nas mãos do Senhor. Se como líderes, pastores, missionários, pais e mães, nós queremos influenciar os nossos liderados, as nossas igrejas, os nossos filhos, os nossos funcionários, nós precisamos ter vida com Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Precisamos ser revestidos do poder do alto, pois o que irá influenciar as pessoas sobre a nossa liderança, escute bem isso, o que vai influenciar as pessoas sob a nossa liderança, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no ambiente profissional, o que vai influenciar essas pessoas não é o nosso discurso em primeiro lugar, não são os nossos sermões, não são as nossas pregações, não são o nosso blá blá blá. O que vai influenciar essas pessoas que nós estamos liderando é vida com Deus, é a imagem de Cristo em nós. Se os nossos filhos não veem Jesus em nós, a gente pode falar, a gente pode reclamar, a gente pode murmurar, mas eles não serão influenciados. Se os nossos liderados aqui na igreja não vê que nós estamos dispostos a nos sacrificar em favor deles, a nos doarmos em favor deles, a revelarmos a glória de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, a gente pode falar, a gente pode pregar, a gente pode ensinar, e não vai surtir efeito. Grave bem essa frase. Grave bem essa frase que eu vou dizer agora. Danilo pode até colocar aí. A vida de um líder, e aí você pode substituir a palavra líder por qualquer palavra que você quiser. A vida de um pai, a vida de um patrão, a vida de um pastor, a vida de um presidente de ministério, o que for. A vida de um líder fala mais alto do que suas palavras. A vida de um líder fala mais alto do que suas palavras. Vida com Deus precede a obra de Deus. Vida com Deus precede a obra de Deus.
Um dos maiores líderes que nós vimos na história, o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, ele disse certa feita: é preciso coragem para levantar e falar, mas também é preciso coragem para sentar e ouvir. Às vezes não nos falta coragem para se levantar e falar. A gente quer falar, e a gente quer falar muito. Mas muitas das vezes o que nos falta coragem é a gente sentar e a gente ouvir. Isso é humildade. A gente precisa sentar e ouvir a voz de Jesus, a palavra de Jesus. Se nós não temos contato com a palavra de Deus, se nós somos resistentes ao contato com a palavra de Deus, que direção a gente vai estar? Com que autoridade a gente vai se levantar? Veja comigo, o texto sagrado continua. Porque Pedro se levanta, e o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer o vazio do seu coração? Ele vai falar de achismos? Ele vai falar de filosofias humanas? O que é que Pedro vai pregar? Ele se levanta para pregar, mas o que é que ele prega? Verso 14, leia comigo por gentileza. Homens de Judeia e todos que vivem, verso 14 a parte B, homens de Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ele vai explicar, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, naquela época as pessoas não ficavam embriagadas às 9 horas da manhã, hoje eu não sei, né? Naquela época a pessoa ficava até mais tarde. Verso 16, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então Pedro traz à tona o que? A palavra de Deus. Pedro traz à tona uma profecia cerca de 800 anos antes desses eventos. E o que que Joel falou? Verso de número 17, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Eu chamo a sua atenção para algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, quando Pedro está citando Joel, e ele está citando Joel capítulo 2, depois você confira na sua Bíblia, Joel capítulo 2, versos 28 a 32. Só que Pedro substitui as primeiras palavras da profecia de Joel. Pedro diz nos últimos dias, mas Joel não diz nos últimos dias. Joel começa a sua profecia no verso 28 assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Depois disso que, Joel? Aí você tem que olhar no contexto. Sempre na EBD aqui nós incentivamos, meus irmãos, não creiam em versículos isolados, leia o contexto em que o versículo está inserido. Se você olhar o contexto, você vai perceber que desde o versículo 18 do capítulo 2 de Joel, Deus está falando de como Ele iria se mover na direção do seu povo, para revelar graça, para restaurar o povo. Perceba, logo no verso 18, Deus diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra, e teve piedade do seu povo. Desde o versículo 18, Joel vem costurando, falando: olha, Deus vai manifestar a sua graça, Deus vai restaurar a sorte de vocês, Deus vai manifestar a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu favor. Deus não abandonou vocês, vocês estão nas mãos de Deus. Todos esses versículos, Joel está falando da graça e do favor de Deus. Aí no verso 28, que é o verso que Pedro está citando, Joel diz: depois destes dias, ou seja, depois que Deus revelar a sua graça, a sua bondade para com o seu povo, depois desses dias derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Pedro interpreta que essa graça que Deus promete a Joel se revelou na pessoa bendita de Cristo Jesus. Jesus é a graça de Deus encarnada, Jesus é o amor de Deus encarnado naquela cruz, levando os nossos erros, os nossos pecados, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas burradas. Naquela cruz, Jesus apaga todo o nosso pecado, toda a nossa dívida, toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha. A graça de Deus nos visita, e depois dessa graça vem o Espírito Santo sobre todo aquele e aquela que crê nessa graça que é Cristo Jesus. Esse é o zelo do Senhor. Pedro olha para esses eventos e diz: está se cumprindo, Joel.
Agora acompanhe comigo. Nos últimos dias, Pedro está dizendo, olha, a vinda do Espírito Santo inaugura o que nós chamamos de últimos dias. Derramarei do meu Espírito. E o verbo derramar dá justamente essa ideia de algo que é lançado, que não pode mais voltar atrás. Você derrama água no chão, não tem como ela voltar mais para o copo. Derramou, de maneira caudalosa, de maneira profunda. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas. Atos 2,17. Profetizarão, grave bem esse verbo aí, profetizar. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, verso 18, sobre os servos e minhas servas derramarei, mais uma vez ele está dizendo, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Meus irmãos, perceba comigo aqui nas Escrituras, que a passagem de Joel começa dizendo que Deus vai derramar seu Espírito, e uma evidência do derramado Espírito é que as pessoas vão profetizar, as pessoas vão começar a profetizar, e ele encerra a passagem dizendo a mesma coisa, que as pessoas irão profetizar. A passagem começa com profecia, e a passagem termina com profecia. E o que é essas profecias, pastor? O que é profetizar? O Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, e as pessoas iam começar a profetizar. Muitas pessoas entendem fora do contexto, e mais uma vez eu digo, olhe o texto no contexto. Muitas pessoas pegam essa passagem isolada e entendem profetizar como pessoas que dizem acerca do nosso futuro. O seu casamento vai ser restaurado, né? Seu marido vai voltar para sua casa, assim diz o Senhor, você vai conquistar o carro novo, uma chave de ouro está nas tuas mãos. Entende profecia como revelar o nosso futuro, mas perceba, o contexto de Atos 2, 17 e 18, é Atos 1, 8, e Atos 1, 8 diz que o Espírito Santo seria derramado na vida dos discípulos para quê? Para que aqueles irmãos testemunhassem, para que aqueles irmãos anunciassem, para que aqueles irmãos fossem instrumentos da graça do Senhor, para anunciar Jesus Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e confim da terra. O profetizar aqui, meus irmãos, é no sentido de a gente anunciar, proclamar a graça a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Foi assim que os irmãos sempre interpretaram. Por exemplo, o nosso reformador Martinho Lutero, lendo esse texto, ele diz o seguinte: olha, profetizar significa revelar Cristo por meio da palavra do Evangelho. O Espírito Santo vem sobre a igreja, para que a igreja se levante, assim como Pedro se levantou, e anuncie e declare, como nós cantamos aqui nessa noite, declare pelas ruas o nome do Senhor, declare nas casas o nome do Senhor, declare nas instituições o nome do Senhor, declare nas repartições o nome do Senhor. E aí vem a nossa primeira lição nessa noite. A primeira lição nessa noite: caminhar no poder do Espírito Santo faz de Cristo a única mensagem da igreja. Caminhar no poder do Espírito Santo faz de Cristo e somente Cristo, a única mensagem da igreja. Porque Atos capítulo 1, verso 8 diz que eles receberiam poder para serem testemunhas de Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo não para ser testemunha de uma igreja, não para ser testemunha de um pastor, não para ser testemunha de uma convenção, não para ser testemunha da junta de missões, não para ser testemunho de uma associação de igrejas. Nós fomos revestidos de autoridade do Espírito Santo, de poder, para testemunhar, para proclamar, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus! Essa é a mensagem da igreja, essa é a missão da igreja: declarar Jesus Cristo na vida e em palavras, em vida e em obras. A igreja não é chamada, meus queridos, para falar de filosofias humanas, para testemunhar de partidos e ideologias políticas.
A igreja não é chamada para pregar sofismas, para pregar sabedoria humana. A igreja é chamada, é revestida para anunciar Cristo. Cristo crucificado, ressurreto e exaltado. O apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 2, um dos maiores plantadores de igreja de todos os tempos, Paulo diz: eu mesmo, irmãos, escrevendo naquela igreja, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu decidi, Paulo, um homem eloquente, um homem estudioso, criado aos pés de Gamaliel, um homem que era poliglota, um homem que era versado nas escrituras. Ele tomou uma decisão: o meu único discurso, a minha única mensagem, o meu único tema será Jesus e este crucificado, para trazer salvação. Ele continua: e foi com fraqueza e temor que fui, com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Qual é o discurso da igreja? Jesus Cristo. Em que poder a igreja vai anunciar? No poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a mensagem, essa é a missão da igreja. E qual é o que é justamente o que Pedro prega, meus irmãos? O que Pedro anuncia? Olha comigo os versos 22, 23, 24 de Atos 2. Qual é a mensagem de Pedro? Atos 2, 22, Pedro fala da vida de Cristo. Ele diz: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Primeiro Pedro traz a vida de Cristo e diz que Cristo foi aprovado por Deus. Mesmo sendo reprovado pelos homens, Cristo foi aprovado por Deus. Em sequência, Pedro, no verso de número 23, vai falar da morte de Cristo. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Você percebeu aqui que parece uma contradição o que Pedro está dizendo? No primeiro momento, Pedro diz: ele foi entregue pela soberania de Deus. Jesus não se suicidou na cruz. Jesus Cristo não foi rendido na cruz por homens perversos. Jesus Cristo, ele foi entregue como um sacrifício pelo próprio Pai, para morrer pelos nossos pecados, para arrumar a bagunça que é a nossa vida, para rasgar naquela cruz todas as nossas notas promissórias que apontavam para os nossos débitos. Ele morreu a nossa morte pela vontade do Pai. No entanto, Pedro fala que teve uma agência humana, homens o prenderam e o mataram, pregando na cruz. Ele fala da morte de Cristo. Em terceiro lugar, no verso 24, ele fala da ressurreição de Cristo, pois ele diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Por quê? Porque aquele homem que foi crucificado não é apenas um profeta, não foi apenas um mestre, não foi apenas um rabi. Aquele homem que estava sendo crucificado é o autor da vida, é o próprio Deus, e não há morte que pudesse reter Jesus na sepultura. Ele ressuscitou, louvado seja o Senhor. Ele vive. Eu conversando com meu filho Davi sobre esse poder de Jesus em romper a morte, eu perguntei a ele se Jesus é aquele que vence a morte, quais as implicações que a gente pode tirar disso.
E aí ele ficou meio que sem saber. Eu falei assim: meu filho, uma das implicações que a gente pode aprender é que se Jesus ressuscitou e venceu a morte, a igreja também, aquele que crê em Cristo Jesus, não precisa ter medo de mais nada, porque em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. O que é uma doença, o que é um desemprego, o que é uma crise no casamento, comparado à grande vitória, à retumbante vitória de Cristo, ressuscitando dos mortos. E Pedro diz: ele ressuscitou e foi exaltado. Leia comigo o verso 32 e o verso 33. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha deste fato. O texto continua: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pedro está citando o Salmo 110, um salmo davídico, um salmo messiânico, um salmo que falava de Cristo, que Cristo, quando fosse ressuscitado, sentaria ao lado direito de Deus Pai, e Deus Pai colocaria debaixo dos pés de Jesus todos os seus inimigos. E Pedro está dizendo: ele foi exaltado à direita de Deus, ele foi engrandecido, ele foi colocado na condição de poder, de autoridade, e ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo para derramar sobre essa igreja, para que a igreja continue a obra de Cristo aqui na história. O verso 36 diz: portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem estava aqui semana passada pôde perceber que nesse discurso aqui tinha gente de todo o Império Romano. Gente de todo o Império Romano. E para aquelas pessoas, quem era o Senhor era César. César era a pessoa mais poderosa que eles conheciam. E Pedro está dizendo que aquele homem que foi aprovado por Deus, fez milagres, sinais, prodígios, morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia, exaltado à direita de Deus, ele se tornou o Senhor de toda a história, de todo o mundo, todas as coisas, potestades, espíritos, domínios, estão debaixo dos pés de Jesus. Nós não estamos seguindo um Jesus frágil, um Jesus que não rompe cadeias, um Jesus que não quebra grilhões. Nós estamos servindo ao Jesus que está sentado ao lado direito de Deus Pai, todo o poder, e é esse Jesus que nós temos que anunciar. Pedro não fala de outra coisa, ele prega somente a Cristo. As nossas famílias, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, a nossa cidade de Jequié, as nossas igrejas necessitam ouvir a mensagem de Cristo. Sua vida de compaixão e graça, sua morte sacrificial pelos nossos pecados, sua vitória sobre a morte, o pecado e o diabo, sua ressurreição gloriosa, sua exaltação poderosa, e de que esse Jesus, Atos capítulo 1, final do capítulo 1, esse Jesus que foi exaltado à direita de Deus Pai, do mesmo jeito que ele foi elevado aos céus, ele vai voltar para estabelecer o seu reino. Essa é a nossa mensagem, meus irmãos. A igreja não pode nem precisa inventar nada. Nós precisamos confiar que o evangelho da graça de Cristo é o poder de Deus. E eu quero terminar nessa noite afirmando para os irmãos que diante dessa pregação,
Os ouvintes de Pedro, eles fazem uma pergunta, a pergunta está lá no verso 37. Quando ouviram isso, Atos 2,37, quando ouviram isso, ou seja, a pregação do Evangelho, a pregação cristocêntrica, Cristo no centro, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Perceba que a mensagem começa com a pergunta dos ouvintes: o que é isso? E termina com a pergunta dos ouvintes: o que faremos diante disso? De manhã eu expliquei essa expressão, ficaram aflitos, e a palavra literalmente, o verbo literalmente aí significa serem cortados, transpassados, como se uma espada tivesse transpassado o seu coração. E aí então vem a segunda lição dessa noite para a gente encerrar. Caminhar no poder do Espírito Santo faz a igreja experimentar o verdadeiro crescimento. Porque a resposta de Pedro no verso 38 é a seguinte: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Diante da mensagem do Evangelho, qual é a resposta que um homem e uma mulher tem que ter? Arrependa-se. E a palavra arrepender-se é metanoia, é mudança de mente. Pedro está dizendo: mude a mente de vocês. Arrependimento, conversão, não é simplesmente você deixar de vestir algumas roupas e começar a vestir outras, deixar de frequentar alguns lugares e começar a frequentar a igreja. Não é isso, é você mudar a sua mente. Antes do Evangelho era você que mandava na sua vida, antes do Evangelho era você que ditava o norte da sua vida, você era o seu próprio Deus. Mas quando um homem e uma mulher se rende ao Evangelho, ele tem que mudar essa mente, ele tem que mudar esse pensamento, ele tem que entregar tudo a Cristo, ele tem que morrer para si mesmo. Arrependa-se e sejam batizados. O batismo, meus irmãos, o que é o batismo? A gente sabe muito bem enquanto batistas, o batismo é a declaração pública de que eu estou morrendo para mim mesmo, estou sendo sepultado. Quando o ministro mergulha o candidato ao batismo nas águas, ele está sepultando aquela velha vida, ele está sepultando aquela pessoa, para que aquela pessoa não exista mais e ressurja uma vida transformada, uma vida renovada, uma vida cheia de Cristo. A vida com Cristo, meus irmãos, e aí eu acho que é o que muitas das vezes nós não entendemos. Uma vida com Cristo não começa com vida, começa com morte. Se a gente não morrer, a gente não consegue viver. Grave bem essa frase que eu vou dizer: uma pessoa que não está pronta para morrer, ela não está pronta para viver. Uma pessoa pode até dizer: eu sou evangélica, eu sou cristã, mas se quem manda na vida dela é ela mesma, é ela que diz: eu vou, eu não vou, eu quero, eu não quero, eu vou me engajar, eu não vou me engajar, eu vou contribuir, eu não vou contribuir. Se é ela que determina o que vai ou o que não vai fazer, não é Cristo que manda. Me desculpe, não é Cristo que manda. Porque o discípulo, muitas das vezes, faz a oração, e via de regra nós fazemos aquela oração de Jesus Cristo no Getsemane: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Muitas vezes nós queremos seguir a Jesus e queremos que Deus tire o cálice, mas às vezes Deus quer que nós tomemos aquele cálice, que a gente enfrente aquelas dificuldades, que a gente enfrente aquela caminhada. E quando uma pessoa é batizada, ela está morrendo para si mesma e ressuscitando para Cristo. E aí sim, diz o Pedro na sua pregação, os seus pecados
são perdoados. E pecados perdoados, meus irmãos, é Deus dizendo: volte para mim. Agora você pode voltar para mim. Agora você pode andar comigo. Porque enquanto os seus pecados estiverem permanecendo em você, eu não posso me relacionar com você. Mas quando o homem se rende a Jesus Cristo, uma mulher se rende a Jesus, a Cristo, e decide morrer para si mesmo, para viver Cristo, a porta da graça se abre para nós, e a gente pode viver uma vida cheia da graça, da vida abundante de Cristo, uma vida que revela como um bom perfume a Cristo, o Evangelho, para todas as pessoas à nossa volta. E eu quero finalizar com algumas perguntas para a nossa consideração. Ao longo da sua jornada como discípulo, você tem orado para que o Espírito lhe levante nessa geração com poder? Para que o Espírito Santo lhe levante e intencionalmente você comece a orar por uma pessoa, a andar com uma pessoa, a compartilhar o Evangelho com uma pessoa, com a família. Você tem orado: Deus, coloque pessoas no meu caminho, Senhor, para que eu ande com ela, para que eu ore por ela. Você tem orado por isso? Ao longo da sua jornada como discípulo, você tem procurado se conectar intencionalmente com pessoas para comunicar a vida em Jesus? Tem pessoas que eu brinco. Certa feita eu disse isso para o irmão Dai. Falei: Dai, não sei se Dai vai lembrar. Eu falei: Dai, Deus te deu uma profissão agora recente, que é um campo missionário. Que é um campo missionário. E eu me lembro que o Dai falou assim: pastor, quantas pessoas eu tenho compartilhado e orado, compartilhado do Evangelho. A pessoa está ali, e eu boto um louvor, eu falo de algo, eu digo a ela que eu estou orando. Quantas vezes, meus irmãos, Deus nos coloca em situações, em lugares, que a gente acha assim: não, eu estou aqui apenas para ganhar dinheiro. Não. Faça da sua profissão um campo missionário. Faça da sua universidade um campo missionário. Se levante com poder e declare o nome de Jesus por onde Ele te enviar. Vamos orar? Senhor Deus, grandíssimo Pai que está nos céus, ó Deus, quando nós lemos o texto de Atos 2, nós vemos 12 homens comuns, assim como nós, homens que até pouco tempo atrás negaram o Teu Filho Jesus Cristo, homens que até pouco tempo atrás, ao verem Jesus sendo preso, eles fugiram, correndo, com medo. Nós somos assim também, Deus. Nós temos os nossos medos, nós temos as nossas vergonhas, nós temos as nossas preocupações que enchem o nosso coração e a nossa mente de coisas dessa vida, e a gente vai vivendo sem ter a visão do Senhor, daquilo que Tu está fazendo em nossa vida, em nossa história. Mas quando aqueles homens são cheios do Teu Espírito, Senhor, Deus, quando aqueles homens são cheios do Teu Espírito Santo, eles se levantam, e a gente não percebe mais timidez, e a gente não percebe mais vergonha. Eles se levantam com poder, com autoridade. Eles se levantam não com um discurso filosófico, científico nas mãos, eles se levantam com um discurso cristocêntrico. Eles anunciam Cristo, eles anunciam a palavra, e eles anunciam não confiando em si mesmos,
na sua sabedoria humana, mas eles se levantam no poder e na unção do Teu Espírito Santo. Deus, nos leve, Senhor, a orarmos mais por poder. Enche a igreja de que enche de poder, Senhor, não poder, meu Deus, estranho, que apenas nos faz ficarmos presos dentro de um prédio, caricaturando o Evangelho, fazendo coreografias espirituais. Não! Enche a tua igreja de poder e de autoridade, para que a gente saia, para que a gente vá de dentro para fora, para que a gente ouça as perguntas do mundo e responda essas perguntas com o Evangelho da graça e do poder de Deus. Levanta líderes, levanta homens e mulheres comprometidos, não consigo mesmo, não com seu conforto, não com seu achismo, não com seu comodismo, não na sua zona de conforto, mas líderes que estejam dispostos a se sacrificarem, a se doarem, a darem vida na vida, a investir tempo em oração, tempo em compartilhar do Evangelho, tempo em compartilhar a vida de Cristo. Não simplesmente para que tenhamos mais membros em nossas igrejas, mas como eu escrevi no grupo do WhatsApp mais cedo, para que o grupo de discípulos aumente, o grupo daquelas pessoas que um dia serão arrebatadas, transformadas e herdarão o reino de Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, meu Senhor. Assim oramos em nome de Cristo. Amém.